E é nessa vibe que a gente começa o nosso vídeo aqui do YouTube, com essa minha amiga e parceira Roberta Mello, corretora de imóveis aqui na Flórida. E a gente, assim, trabalha e se diverte ao mesmo tempo, né, Rô? Pois é, esse vídeo tem o intuito de bater um papo com a Roberta, mostrar pra vocês quem é a mulher que está por trás da corretora de imóveis da Flórida. Aliás, ela se intitula Eu Sou a Sua Corretora de Imóveis na Flórida nos vídeos, eu gosto muito disso. E vamos lá conversar sobre mercado imobiliário, sobre algumas regiões muito interessantes aqui. Você que está pesquisando, que tem interesse em adquirir uma propriedade aqui, ou mesmo que sonha em conquistar o sonho americano por aqui, nunca se sabe o dia de amanhã, fica por aqui, você vai aprender muita coisa sobre Orlando, e não só Orlando, né, Rô? Vamos falar da região toda, Exato, certo? Exatamente, a grande Orlando. Um prazer ter você aqui, obrigada por ter vindo. Obrigada, uma honra, eu sei o quanto você é ocupada, eu sei É, mesmo. somos, né? Somos mãe. Mas vale a pena, né? Eu acho que sempre vale a pena a gente fazer esse conteúdo. Claro que a gente faz conteúdo para divulgar o nosso trabalho, mas é muito legal dar essas explicações para quem está começando. Com certeza. Tem muito corretor de imóveis começando também. E eles se espelham em quem já tem experiência como a Roberta. Ah, é verdade. Eu vou começar fazendo uma pergunta bem pessoal para ela, gente. Eu vou começar perguntando assim, Rô, como é que uma mulher que é mãe de 3 crianças que ainda são pequenas, ou seja, requerem aquele cuidado extra, consegue, por 4 anos consecutivos, receber uma premiação da sua imobiliária por ter se destacado em vendas aqui na Flórida? Nossa, que pergunta linda. É uma pergunta forte. Ela veio assim, dentro de mim. Olha, é amor mesmo a profissão. Eu me encontrei nessa profissão e gosto muito do que faço. E o meu trabalho, ele me deixa tão feliz de fazer ele no dia a dia que eu não consigo desistir, não tem como. É aquela coisa, quando a gente faz o que gosta, a gente não vê nem o tempo passar. A gente não vê o tempo passar. Apesar de ter 3 crianças pequenas e ter tudo para fazer. Exatamente. E quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, porque a gente vê as pessoas felizes, a gente vê os clientes se sentindo com gratidão de poder estar na própria casa, de poder estar conquistando esse momento na vida. Né, a felicidade de ver um casal começando numa propriedade, demais, né? Ver uma família se construindo, criando memórias numa casa. Gente, o closing é tão maravilhoso, são tão momentos tão lindos e tão gratificantes que eu não consigo não acordar com essa vontade de fazer isso mais uma vez e mais um dia e todos os dias que O pessoal que está assistindo pode pensar, nossa, que papinho, né? Mas não é não, gente. Não. Sabe por quê? É lá dentro. Porque principalmente quem nunca foi morar fora do país, seja qual país for. Como nós, né, imigramos, a gente chegou aqui um dia. Né? Eu não sei a Rô, mas eu não cheguei comprando a minha casa. Eu cheguei alugando. Você também? Sim, cheguei alugando. E o momento de conquistar a casa própria é muito importante quando você sai do país e vence muita coisa. Qualquer dia a gente grava um podcast só sobre imigração, como é que é quando chega aqui. Porque é aquela coisa de... As pessoas acham que a gente toma café da manhã lá na Torre da Cinderela, lá no castelo da Cinderela, almoça na Torre da Rapunzel. E não é bem assim, gente. Tem umas coisas que acontecem no meio do caminho, né? Opa, e quantas, né, Cá? E quantas coisas, é verdade. E me diz uma coisa, você está há 8 anos no mercado imobiliário, 8 anos no mercado imobiliário, isso. Como é que você escolheu isso? Isso, da onde surgiu? Porque você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Eu cheguei aqui na Flórida com meu esposo, recém-casados. A gente acabado de casar. Nosso apartamento novinho, cheirinho de novo, tudo maravilhoso. Lá no Brasil. Lá no Brasil, em São Bernardo do Campo. Ah, que legal. A gente, recém-reformado, tudo maravilhoso, tudo perfeito do jeitinho que a gente queria, mas a gente se inquieta, né, na vida. E nós tínhamos o objetivo de termos filhos. E pensando, né, como a gente vai ter filhos aqui no Brasil, como vai ser isso pra gente? E a gente comprou o nosso primeiro imóvel aqui, naquela época, antes até da gente se casar, a gente comprou um imóvel de férias, começamos com um imóvel de férias, e era um sucesso, cara, e era tão gostoso poder vir nesse imóvel sempre que a gente quisesse e deixar ele alugando enquanto a gente não estivesse nele, né? Tinha piscina, era uma casa de 4 dormitórios, single family, maravilhosa. A gente, inclusive, na época, não tinha empresa de decoração, então a gente teve que colocar a mão na massa e decorar, e fazer manutenção, e arrumar aqui e ali. Mas assim, ficou tudo tão lindo. E alugava muito bem. Era super bem localizada. Ainda tá lá. Deixa eu te perguntar, qual é a cidade? Kissimmee. Tá. Bem pertinho pra quem não sabe, Kissimmee é uma área aqui de Orlando. Isso. Tipicamente conhecida por receber muitos turistas se hospedando na região. Então lá tem muito aluguel de curta temporada, ou seja, casas colocadas em plataformas tipo Airbnb. Exatamente. Tá. Perfeitamente. Tivemos uma casa como essa, aluguel para temporada.
E aí, o primeiro ano, a gente recebeu uma promoção no e-mail de comprar passagens, assim, um super preço. A gente aproveitou e comprou 3 de ida e volta. Que legal! Só que foi tudo muito perto. E essa experiência de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, fez com que a gente pensasse, caramba, a vida aqui é tão gostosa, por que a gente não pensa em vir pra cá? A gente não tem filhos mesmo. E se tiver filhos aqui? Uau! E aí as coisas começaram a fluir. Me matriculei no Valência, sem nem morar aqui. Fiz o teste lá, como se fosse o TOEFL deles. E Vamos estudei explicar, tanto. pessoal. Valência é o quê? É um college. É como se fosse uma pré-universidade aqui em Orlando. Ele fica ali pertinho da área do Metro Oeste, assim, super bem localizado. E assim, passei. Tava inscrita Tava inscrita e pra morava estudar aqui. e não morava aqui. É desse jeito, né, que a gente vai fazendo às vezes. É uma loucura. E aí comecei a fazer business, marketing e o visto de estudante. Então eu vim como estudante, o meu esposo veio também como estudante, logo parou, ele pegou o F2 como dependente para poder se manter e continuar trabalhando do Brasil. Porque aqui os estudos da faculdade são puxados, tá? São muito puxados. Ele não conseguiu manter os estudos mais o trabalho. Então eu estudei, segurei nosso visto, me aperfeiçoei e ele continuou trabalhando. Eu não fazia nada relacionado ao mercado imobiliário. Mas eu me lembrei de um comentário de uma grande amiga minha na época, um casal de amigos de quando eu morava em São Bernardo do Campo, falou assim, eles estavam comprando a casa deles aqui, uma casa de férias, assim como a nossa na época, eu tinha acabado de comprar a nossa, e aí eles falaram assim, nossa, eu passei tanto perrengue, eu pelejei tanto para comprar essa casa, e os corretores não eram honestos, e a situação foi, a gente só comprou realmente porque queria muito comprar, porque se dependesse dos profissionais que estavam envolvidos no nosso processo, a gente não teria comprado. E aí eles olharam para mim assim, pausaram e olharam e falaram assim, Roberta, se você fosse corretora, eu teria comprado de olhos fechados com você. Olha. Aí, sabe aquela sementinha que você não tava pensando em plantar, nada? Foi uma sementinha. Você Aí eu acha falei, que era- você acha isso que não tem era- nada a ver comigo, Você acha que era vendedora. Deus falando com você nessa hora? Nossa, eu não tenho dúvida, Cá. É? Eu não tenho dúvida. Porque a imagem que eu tenho de um corretor de imóveis, de um vendedor, é uma pessoa mais agressiva, uma pessoa mais pra frente, uma pessoa mais, né? E eu nunca fui muito assim. Eu sempre fui mais na minha, muito mais tranquila, tal. Enfim, ficou plantada essa semente. Tudo isso aconteceu. Viemos pra cá, Valência, tal. Cheguei aqui. Aí eu falei, por que eu não adiciono? Eu tava precisando adicionar uma matéria no college. Porque tava faltando 4 créditos. Eu falei, vou colocar mercado imobiliário. Tinha lá disponível, o professor tava disponível, o horário tava dentro do meu schedule. Aí pronto. Aí pronto. Quando eu comecei, o meu inglês fluiu num tanto que eu desacreditei. E eu sempre falo para as pessoas que querem aprender o inglês, é uma dica valiosa. Sempre faça em inglês o que você gosta muito. Porque assim você vai aprender muito mais rápido. Sim, porque se você gosta, você coloca seu foco, sua energia e você consegue se desenvolver melhor na língua. E foi o que aconteceu. E aí eu me desenvolvi, eu me apaixonei pelo que eu estava fazendo, estudando. Eu me dei super bem nessa matéria, assim, fui muito melhor do que muito americano. E a maioria dos alunos ali eram americanos mesmo. E me destaquei. Então eu falei, caramba, isso é pra mim. E meu esposo sempre lá, amor, vai, faz curso de corretora, faz curso de corretora. Saí de lá, fiz o curso lá, me certifiquei lá, mas eu não fiz a prova do estado. Depois eu fiz o curso mais uma vez, aí passei, e foi como isso veio na minha vida, como o mercado de imóveis, que de nada tinha a ver comigo, no meu pensamento anterior, veio parar na minha vida. É incrível como a gente, às vezes, não se dá conta de alguma habilidade que a gente tem. E aí vem alguém e fala... Eu acredito muito que Deus manda alguns sinais, né? Às vezes você lê, na palavra você vê, mas às vezes ele manda através de uma pessoa mesmo. Sim. Que vem e fala uma coisa, uma intuição, aquele negócio, verdade, aquele... né? Mas que legal. E você teve apoio do seu esposo, isso conta bastante, 100% do tempo. 100%. 120%. Que ótimo, que ótimo. E Rô, eu tenho visto alguns vídeos teus, né, profissionais, claro, mostrando muito a região de Winter Garden, Claremont e Mineola, gente. Vou deixar a especialista falar porque é que ela tá falando desses lugares. Vamos ver. Olha, Winter Garden é uma cidade fantástica, que há 8 anos não era nada. Era só pasto e plantação de laranja e limão. Quando eu comprei a minha casa lá, escolhi morar em Winter Garden de propósito. Na verdade, não foi 8 anos, não. 8 anos fazem 10 anos, cara. São 10 anos que eu moro em Winter Garden hoje. Vim pra Flórida há 11, 12 anos. E depois de alugar, o primeiro ano, porque eu morava do lado do Valência, eu estava procurando uma região onde eu pudesse criar os meus filhos sem nem estar grávida.
Estava procurando um imóvel numa região que eu pudesse ter boas escolas. E o Super Intergarden- planejada. Super Você planejada. nem estava Nem grávida, tava você já estava pensando nas Sim. escolas. É desse Sim, jeito que a gente já faz que aqui. eu vou comprar uma casa pra morar, então que tem que ser numa região que eu vou poder suprir os meus filhos quando vierem. Vamos explicar aqui para o pessoal que aqui as escolas públicas estão localizadas em determinados lugares. Dependendo do seu endereço, o seu filho vai estudar em determinada escola. Por isso a importância não só da casa ser muito bem comprada, mas de ter escolas boas nesse lugar, certo? Perfeito, por conta do zoneamento do condado. Então, quando você compra uma propriedade, ela está necessariamente dentro de um zoneamento escolar. Então, e o que pode acontecer também, como sinal de alerta para algumas pessoas que estão buscando comprar, é que esse zoneamento ele pode ser alterado a depender do crescimento daquela região. Então, se você tem hoje um zoneamento muito, tá ali naquele zoneamento, mas está crescendo muito, você pode esperar que ali vão ser construídas novas escolas e por conta disso, talvez a sua propriedade seja rezoneada. Então, se você está bem assim na pontinha do desenho do zoneamento, pode ser que sua casa passe a ser de uma outra escola. Mas a cidade de Wintergarden é muito bem escolhida, é uma cidade que é muito boa de escolas, quase todas elas são notas A, quase todas. E aí foi por isso que eu escolhi o Wintergarden. Então, Wintergarden é uma cidade que tem um potencial de valorização muito grande, ainda está em extremo crescimento. A área do Hamlin, a área do Flamingo Crossings, que está crescendo muito. Ainda eu sou tem suspeita para falar, né? Porque agora, Sim, recentemente, me mudei de uma parte de Wintergarden para essa parte que se chama Hamlin, que é dentro também de Wintergarden. E a gente ama morar Você ali. tá amando, Cá? Sim, Que sim. delícia. Fácil acesso para tudo, escolas boas, Escolas boas. lagos que mostram aquela natureza linda. Então, muito legal. Que gostoso e tá perto de tudo, né? Isso. Porque agora tem tudo lá. Tem cinema, tem mercado, tem todos os mercados. Tem todas as maiores redes Todas de as maiores. restaurantes, muito Lojas, shopping. tudo, shopping, tudo. A gente bom. se esbalda lá. Cafeterias e tudo mais. Ai, cafeterias tem várias, gente. A gente Tem. precisa fazer um vídeo mostrando o tour Justo. ali, né? Paris Adoro. Baguette, French Café. Nossa, Paris Baguette. Se alguém quiser conhecer, coloca aí nos comentários. A gente vai lá. A gente vai lá tomar café lá, pra Isso, mostrar como é lá. isso. Adoro. Aquele croissant com chocolate. E me fala de Clermont, que tá ali pertinho. Tá, e aí então, essa é o Wintergarden. Clermont é uma cidade divisa com o Wintergarden. É uma cidade tão extensa geograficamente quanto o Wintergarden. Só que é uma cidade um pouco mais antiga, as construções de lá tem muita casa mais antiga, tem uma área mais antiga de Clermont e uma área mais nova de Clermont. E ela tem uma rua chamada 27, é como se fosse de norte a sul de Clermont. Então, o início da 27, que pega lá na 50 lá em cima, 27 desce a Clermont. Clermont é uma região que está crescendo muito atualmente por conta das novas construções e da área nova do Wellness. O Wellness Way, que é uma rodovia que liga Clermont ao Wintergarden, é mais ou menos 10 minutos de Clermont, dessa região, até a área do Hamlin de Wintergarden. Então, tem áreas de Wintergarden que não é nem tão próximo do Hamlin quanto Clermont é nessa região. E ela está crescendo muito por conta de projetos gigantescos ali, não só de condomínios em construção, mas áreas comerciais e o mais esperado, maravilhoso, que está todo mundo ansioso para ver. As construções já começaram do Olympus Project, que é um parque esportivo direcionado para atletas olímpicos. Então, eventos olímpicos que vão ter aqui na Flórida vão ser sediados ali. Treinamentos para atletas vão ser sediados ali. Ali a gente tem arena, tem campos de treinamento de todos os esportes. Todos, não é um, nem dois, nem três, tem até hóquei ali, pra ter ideia. Então, É incrível, é né? incrível, O é que- gigante. E o que eles fazem? Vai ter ali esse centro esportivo e o resto. Fala um pouquinho do que vai ter ali na redondeza. Não, vai ter um monte de comércios. Por conta do wellness ser um projeto bem direcionado a performance, atletismo e tal, eles vão ter eles estão focando bastante em consultórios de performance, de well-being, não sei nem falar Sim, isso. de bem-estar. De bem-estar, de melhoria do corpo e otimização mesmo. Então, ali vai ser repleto desse tipo de consultório e também de todos os comércios que a gente já tem na área do Hamlin para lá. Então, restaurantes, lojas, tudo que uma pessoa precisa para viver bem, ali vai ter. E é uma área totalmente nova. Condomínios novos, comércios novos, construções novas. Então, quando você chega lá hoje, parece que não tem nada acontecendo. Mas é porque as terras são muito grandes e já estão construindo. Então, Sim. muito condomínio de casas novas ali. Então, o momento para comprar em Clermont é agora.
Investir Sim. em Claremont é agora, porque agora você vai pegar o começo desse tanque aquecendo. Será que eu posso usar essa palavra? Vai pegar o começo de tudo isso crescendo. E Rô, vamos lembrar que essa área do Olympus Project, eu tô apaixonada por essa área, porque realmente o que acontece, gente, é que quando você investe num imóvel, num lugar que ainda tem um alto poder de crescimento, existe na mesma proporção uma alta valorização desse imóvel. Então agora que a gente não vê muita coisa, é o momento de comprar. Por quê? Porque daqui a pouco esse lugar vai atrair muitas pessoas. E aí vai estar muito valorizado, certo? Muito valorizado, exatamente. Sem contar a distância com a Disney. Quanto tempo fica? Uns 15 minutos ali, da Disney, essa área nova. Então vai ser excelente. muito, muito perto. Muito. Realmente é quase como morar em um Intergarden, só que na região de Claremont, que hoje tem um valor de investimento muito menor. Uhum. E qual o perfil de pessoas que estão procurando essa área? De Claremont. É. Olha, de Wintergarten, eu diria que hoje é um perfil de pessoas que já têm família e que buscam escolas para agora, né? Que precisam de escolas públicas e que buscam estar ali naquele conforto de uma cidade que já está em desenvolvimento, mas pro desenvolvida. Claremont é mais para quem busca uma qualidade de vida, ainda ver muita vegetação, não se incomoda com dirigir um pouquinho até chegar nos mercados, porque hoje está tudo em construção, porém, que quer pegar no começo da valorização. Então, se você quer pegar uma casa agora, comprar um imóvel agora, seja para investimento, para moradia, é o momento de comprar ali, porque vai valorizar muito. Então, você quer comprar um imóvel para você poder comprar no início e ver a valorização, é o que há. Legal. E agora vamos falar de Mineola? Vamos falar de Mineola. O que você tem para contar pro pessoal, gente? Uma outra área que vem se valorizando e ainda tem um grande potencial, né? É verdade. Mineola, eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, porque é uma cidade que eu investi também com a área residencial para aluguel de longo termo, aluguel anual. Por quê? Quando começaram a sair essas... Mineola é como se fosse o Wintergarden há 10 anos atrás. É o que eu vejo dessa região. Por quê? Hoje, a renda per capita de Mineola por pessoa, ou até household, né, da família, é muito alta, o que mostra que Mineola tem um perfil de pessoas que têm um poder aquisitivo maior. As escolas de Mineola hoje já têm notas muito boas, elas têm nota A hoje, ali naquela região. Que legal, não sabia. Sim, elas são muito boas. Ela está muito perto também de Montverde, que é onde tem a região ali do Bela Colina e casas a partir de 2, 3, 4, 5 milhões de dólares. Tem casas ali no Bela Colina acima de 30 milhões, né, cara? E essa valorização do Bela Colina não é que os imóveis são iguais, mas ela espirra para regiões muito próximas, que é o que acontece com Mineola. Ela é divisa com o Montverde. E ali tem o Montverde Academy, que é uma escola particular privada, direcionada para a parte esportiva, tênis, e é fenomenal, já ganhou vários prêmios. E Mineola, ela é geograficamente muito pequena, ela é uma cidade pequena. Então, os investimentos ali, não é como Claremont, que é super extenso, o Wintergarden, que é muito extenso. É uma cidade menor. Então, ali quem comprar agora, comprou. Quem não comprar, não vai ter mais oportunidade. Hoje os preços estão muito bons. Ainda você consegue comprar uma propriedade, uma single family, por exemplo, nos 480, 470 mil dólares, enquanto que o Wintergarden você vai precisar estar aí dentro dos 600 mil. Então, é uma comparação muito interessante de preço. É mais ou menos uns 100 mil dólares de diferença entre Mineola e o Wintergarden. Só que Mineola é menor, tem escolas excelentes, tá do lado de Montverde. E eu acredito muito na valorização dali. Ali em Mineola, cá, inclusive, vai ter uma área comercial tão grande, mas tão grande, uma das rodovias principais, que vai ter uma réplica da Crooked Can, que é aquela cervejaria... Sim, artesanal. Exato, artesanal, que fica em Wintergarden. Só que essa de Mineola, ela vai ser muito maior, com 2 andares, um balcone gigante, recepção para eventos, e já começou a construção. Então, quem passar por lá já dá até para ver. Que legal. E normalmente não fica o estabelecimento isolado. Sempre tem outras coisas, como lá em Wintergarden, que tem a ruazinha cheia de outras coisas. Só que lá no Wintergarden, os negócios que estão próximos, eles são muito comércios locais, porque é o centro da cidade. Em Mineola, vai ser gigante. Tanto é que eles estão fazendo... Eles não sabem ainda se exatamente vai ser um Whole Foods ou um Aldi ali naquele centro do lado do Crooked Can. Então ali vai ter áreas de comércio, áreas de médicas e um monte de restaurante. Vai ser uma área muito boa. Eu diria que mais ou menos parecido como o Wintergarden Village de Wintergarden, misturado com o centro de Wintergarden. É gigante. Vai ter até hotéis ali naquela região.
Que legal, É. que legal. E o legal é que, assim, fica uma coisa pitoresca, né? Porque tem a parte da natureza e a construção diferenciada. Gente, é muito gostoso. Quem pensa ainda que em 2026 Orlando se resume a Disney e Universal, gente, tem muita coisa para conhecer por aqui. Realmente tem, né? E uma coisa que muitas famílias brasileiras vêm fazendo, até por conta de tirar uma parte do capital do Brasil, proteger em dólar e tudo mais, é comprar casa de férias, deixar alugando durante o ano todo e marcar algumas datas para virem, como você fazia no começo, né? Para virem com a família e passear aqui, sentir um pouco do que é morar aqui, né? E vamos falar aqui da quantidade de brasileiros morando em Orlando. Nossa, cá, são Fala. muitos brasileiros. Eu outro dia escutei, não sei que lugar, acho que era num restaurante que nós fomos, alguém falou assim, Orlando é o Brasil que deu certo. É o Brasil que deu certo. Eu não gosto de falar isso porque eu tenho um carinho pelo Brasil, tenho família no Brasil, meus pais estão no Brasil, mas é verdade, tem muito brasileiro que vem pra cá e vem com a cabeça de empreendedor, não conseguiu segurar o rojão de ser empreendedor no Brasil e vem abrindo negócios aqui. Hoje em dia aqui a gente tem padaria, coisa que não é comum aqui nos Estados Unidos, né? Supermercado brasileiro, loja de todos os tipos. Todos os tipos. Serviço, gente, o brasileiro é muito bom em serviço, né? Muito bom. É a empresa que limpa carpete para as casas de férias, é a empresa que limpa as casas de férias. A empresa não, né? As empresas. Então, assim, realmente o brasileiro tem o poder de comunicação, de simpatia, de empatia, e o serviço geralmente é muito bom. Você falou lindamente isso, exatamente. O brasileiro tem tudo isso. E a qualidade do serviço, até pra gente, né, como mulheres, a qualidade do serviço de uma pessoa que cuida do cabelo, que é brasileira. Que sem falar nessa área também, da beleza, né? Da beleza, que aqui também estética. É muito desenrolado por brasileiros. É verdade. Dentistas vindo agora e assim, gente, sucesso. dentistas. Agora você falou dentistas, me fez lembrar que existe agora programa de financiamento para profissionais da área médica. Depois eu vou te contar isso. A gente vai soltar uma campanha sobre isso, porque eles podem ter a casa de moradia 100% financiada, sem ter que dar nenhum dólar de entrada. Tô passada. E tem muito benefício. Por quê? Porque existe um interesse nacional em trazer ou reter esses talentos da área médica aqui, né? Existe uma defasagem desses profissionais aqui. Então, esses programas são justamente para facilitar a vida dos doutores, veterinários, dentistas, enfermeiros, médicos de várias categorias, né? De vários títulos, vou dizer. Então, é muito benéfico para eles. Que fantástico. O legal é você ver o retorno, né, para as profissões que são de interesse nacional. Nossa, fantástico isso, Cá. E isso é para residência primária ou... Primária. Tá. Para casa de moradia até 2 milhões de dólares. Nossa. 100% eles financiam tudo, claro. Ele vai ter que pagar todo mês o financiamento, né, gente? Senão perde a casa, né? Isso. E com pontuação de crédito mínima de 680. Né? Ou seja, isso não estou falando para estrangeiro, gente. Agora eu já não estou falando de médicos que estão fora do país. Estou falando de quem vem para morar aqui. Que tem documentação aqui, né? Isso, exato. Tá. Exato. Mas certamente por conta desse benefício de bancário para financiamento de moradia, muito provavelmente esse grupo de pessoas é também muito incentivado a vir e provavelmente tem uma facilidade maior imigratória, né? Como existe um interesse do país em trazer essas pessoas para cá, existe até algumas universidades que estão facilitando a revalidação da certificação. Que legal. Entendeu? Fantástico. Muito legal isso. Isso é conversa para um vídeo inteiro separado, né? Boa. Mas já que a gente tocou no assunto, eu toquei no assunto de financiamento, deixa eu te perguntar, na tua visão de corretora de imóveis que lida diretamente com os compradores, qual é o maior problema do comprador quando chega na hora do financiamento? Eu acredito, Cá, que é não estar preparado para o que vem à frente. Né, o brasileiro, a gente sempre vê muitos corretores de imóveis fazendo vídeos falando o financiamento é muito fácil, o financiamento só precisa de passaporte, de extrato bancário, de não sei o quê. A verdade é que sim, você inicialmente consegue, né, começar com esses documentos, mas você precisa comprovar a renda, você precisa comprovar uma série de outras coisas que a Karina e a Azar, que é especialista no assunto, mas quando a gente, como corretor e o profissional de financiamento, não prepara o cliente para o que tem a vir, vai ter clientes que vão precisar comprovar um pouco mais de documento. Eu vejo alguns clientes falando, poxa vida, foi tão burocrático, eu não sabia, não estava preparado para isso, quando que, na verdade, era só ter falado, olha só,
esses aqui são os documentos iniciais, vão vir outras necessidades e você vai apresentando conforme a necessidade vir. Cada cliente é de um jeito, cada perfil de cliente é um perfil. Exato. E cada imóvel é uma burocracia diferente, né, Cá? Tem cômodo que é diferente de single family. Dependendo do tipo de imóvel, as exigências podem ser A ou B. Então, o cliente às vezes não está preparado para o que vir mesmo e eles ficam frustrados no final do processo. Falando, nossa, como foi difícil, como foi desgastante. E se você fala no começo, ele já fica preparado. É que é importante a gente falar o seguinte, existe uma lógica. Quanto maior a documentação que mostre para o banco que o risco de emprestar dinheiro para esse comprador é baixo, melhores as condições, certo? Então. Se você tivesse dinheiro para emprestar para mim, para eu comprar uma casa, e eu te mostro que eu tenho capacidade financeira, que eu sou séria naquilo, você vai ter mais segurança em emprestar o dinheiro para mim, então você talvez me cobre uma taxa de juros menor, talvez faça menos exigências, e é a mesma coisa, o banco é a mesma coisa. O banco é o banco, né, gente? É o bancão. Então, ele não sai perdendo. Então, existem diferentes programas. Uma empresa como a Zark tem contratos com vários bancos. A gente tem contrato, acho que com quase uns 20 bancos. E cada banco tem um X número de produtos de financiamento. Então, a gente tem como oferecer um leque grande. Agora, oferecer o leque não é problema. O problema é que o que é necessário mesmo é a pessoa parar, explicar tudo pra gente poder entender o perfil dessa pessoa e colocar no melhor programa, não só o melhor para ela ser aprovada agora, mas para que a médio e longo prazo ela não se arrependa. Existem coisas que nós temos que dizer o que vão acontecer depois e ela vai ver o que é melhor para ela, né? Então, num primeiro contato conosco, a pessoa vai ter uma reunião com o Alessandro, que é o mortgage broker da empresa, e se ela deseja seguir, ela vai ser contactada por uma funcionária nossa que vai dizer o seguinte: olha, nós vamos emitir a carta de pré-aprovação para você se você nos der esses documentos. E você sendo aprovada, você já vai ter a carta para procurar, por exemplo, a Roberta e sair visitando imóveis para ver o imóvel do seu interesse. Depois que você fizer o contrato com o dono da casa que está vendendo a casa ou uma construtora, se for uma casa nova, você vai voltar para nós para a gente começar o seu processo junto ao banco. E aí, os documentos que nós vamos precisar são esses. Nesse primeiro e-mail, ela já tem os documentos preliminares para pré-aprovação e todos os outros para a submissão do processo para o banco. Ah, sim. Depois disso, o banco volta, normalmente, ele volta com algumas condições. E ele fala, olha, esse cliente está pré-aprovado condicionalmente. E as condições são que ele atenda esses requisitos. Aí a gente tem que pedir esses outros documentos extras. Não é fácil de entender? Eu acho que é fácil de entender. É fácil de entender. Documentos preliminares, documentos para submissão para o banco e eventuais documentos que o banco peça para confirmar ali a confiança que ele está tendo nesse comprador. Perfeito, exatamente. Então, quando o comprador entende isso, ele não vê como, ai meu Deus, estão me pedindo mais uma coisa. Documento. É porque, às vezes, a situação mostrou alguma inconsistência. Ah, você falou que não tinha mais imóveis, mas aqui no teu extrato você está pagando um condomínio. Da onde é esse condomínio? Ah, então me mostra a escritura. Então você tem que ter os documentos. Exato. Quanto melhor a documentação, maiores os benefícios para o comprador. Existem os programas sem verificação de renda, ou seja, a documentação é mínima. Mas o risco é maior do banco. O que acontece nesse caso? Ele vai subir um pouquinho a taxa, as condições não vão ser tão boas como o outro programa, mas ainda assim vão ser boas. E o propósito do comprador se cumpre, tirar o dinheiro do Brasil, dolarizar, valorizar o imóvel aqui e ganhar na rentabilidade, talvez ganhar na rentabilidade com aluguéis, mas com certeza fazer com que o aluguel pague o financiamento. Justo, né? Perfeito. Então é isso. Perfeito, Cá. E uma coisa que eu preciso citar aqui, eu trabalho já no mercado imobiliário há 8 anos e trabalho, assim, eu diria que 85% dos clientes que compraram imóveis comigo, eles fizeram financiamentos. E toda a experiência que eu tive de carreira trabalhando com o pessoal da Zark foi realmente muito, muito, muito mais leve. Se eu pudesse todos os meus clientes financiarem com eles, eu financiaria, porque é muito mais tranquilo e eles realmente fazem isso que eles estão falando. Essa primeira conversa, ela é de informação. A gente sabe que tem clientes que não gostam, que não querem dedicar tempo na primeira conversa, que não querem, são empresários, estão com o dia corrido, mas o momento que você consegue dedicar para essa primeira conversa, você consegue ter estrutura mental para se preparar para o que vem à frente. E aí entender que quanto mais você apresentar, que foi o que a Cacá acabou de falar, mais você apresentar, melhor você apresentar com mais transparência, com uma conversa fiel, uma conversa real, falar, olha, eu tenho imóveis aqui lá, informar tudo que puder
pro agente de financiamentos, não necessariamente pro corretor imobiliário, essa conversa é uma conversa separada, seja franco, seja honesto, porque flui muito melhor. Sim. Muito sim. melhor. E eu gosto muito de trabalhar com o pessoal das áreas. Obrigada, Rô. Imagina. E quanto maior a transparência, mais a gente consegue ajudar, na verdade. Exato. Né? Exato. Claro, a gente não vai fazer nunca nada fora da lei, Exato. mas a gente sabe que esse caminho vai levar mais facilmente para uma aprovação, vai ser mais benéfico, esse caminho pode ser que seja negado, então a gente consegue direcionar o comprador. Exatamente. Né? E vamos lembrar, a gente dá uma consultoria gratuita nesse primeiro encontro. A gente reserva 1 hora na agenda para explicar tudo para o cliente, mas é claro, a gente só limita essa 1 hora, porque depois dele vem outro. Mas se ele precisar de mais explicação, que não é raro acontecer, a gente volta a conversar com ele. Isso é muito importante. Agora, eu queria ressaltar uma coisa aqui, gente. O trabalho do corretor de imóveis é um trabalho muito, muito importante, porque eu vejo que não é apenas vender uma casa, vender um apartamento, mas é ajudar uma família a se estabelecer num lugar onde essa família vai ser bem sucedida. Isso tem a ver com o futuro da família. Ou ajudar um investidor a realmente garantir a segurança da sua família através de um investimento seguro. Isso vai muito além do que vender a casa. Sim. E eu estava aqui conversando com a Roberta antes de iniciarmos a gravação desse vídeo, o quanto que ela e alguns poucos corretores caminham a milha extra após a venda. Porque a gente pensa, vendeu, acabou seu trabalho. Como é que funciona depois da venda? Nossa, depois da venda é quase como se fosse na verdade é o relacionamento que continua com o cliente, né? O relacionamento de contato. E não é todo cliente que gosta de ter esse relacionamento, de falar de vez em quando, fazer perguntas e tudo, mas a gente estar disponível sempre que o cliente precisar. Deu um problema no condomínio, a quem ele vai recorrer? Tem muita gente que mora no Brasil, investidores brasileiros que investem aqui, dolarizam patrimônio, precisam que tudo esteja fluindo e funcionando, e aí ele se vê numa situação onde ele fala, eu vou ter que comprar minha passagem e ir para lá para resolver uma coisa desse tamanho. Gente, a gente está aqui para isso, né, com corretores imobiliários. Então, eu estruturei um time justamente para poder sanar esse tipo de necessidade que o cliente tem. Eu tive essa necessidade quando eu tive a minha primeira casa aqui. Eu sei como foi doloroso para mim e para o meu esposo ter que gerenciar coisas que, assim, eram tão pequenas e a gente tinha que estar quase que presente para poder resolver. E a verdade é que, hoje em dia, isso não se faz necessário com a ajuda, pelo menos, da minha consultoria junto com o meu time. A gente tem um pós-venda muito legal, onde a gente faz follow-up com o cliente, ver se ele precisa de ajuda com o financiamento. A gente tem cliente atualmente que está fazendo quitação do financiamento, então, não fala inglês, então a gente liga junto com a cliente para o banco, pede um intérprete, e faz toda essa comunicação, interface para que o cliente tenha a solução do problema dele. E isso é tão essencial, né? Essencial e tão pequeno que para o cliente faz uma diferença e para a gente é tão pouco, né? Claro que é uma dedicação de tempo, enquanto eu estou fazendo isso eu não estou atendendo outro cliente, por isso que a gente tem um time para isso, uma pessoa dedicada para fazer esse pós-venda, uma pessoa dedicada a comunicar com o cliente no momento final, ligação de água, de energia, piscina está com problema, corte de grama. A gente não vai agendar o corte de grama para o cliente, mas a gente pode indicar um profissional que fale português que consiga se comunicar, ou então indicar uma pessoa que fale espanhol que consiga se comunicar, faz o primeiro contato, fala agora, a partir daqui você consegue, manda um text, para que a pessoa tenha uma autonomia de poder gerenciar a própria casa, se esse for o caso, mas de recomendar todos os profissionais necessários que sejam, de fato, profissionais que são confiáveis, né? A gente precisa validar eles antes de poder passar um contato. Sim. E poder fazer com que o cliente consiga caminhar com tranquilidade e a leveza de saber que o investimento dele, o imóvel dele aqui, o patrimônio dele está sendo bem cuidado. Sim, vamos lembrar, gente, a Rô mencionou aqui que na época, 10 anos atrás, né, ela tinha dificuldade em gerenciar a casa dela. Mas há 10 anos atrás, talvez não tinham, como hoje, né, a gente tem muitas empresas que administram casas de férias, inclusive de brasileiros muito sérios. Então, não é raro que um brasileiro que está no Brasil manda um e-mail e resolve o problema com a sua própria administradora. Justo, exatamente, né? exatamente. Então, isso hoje está sanado, mas ainda assim, ela como corretora tem uma equipe e tem um pós-venda para isso.
Gente, só para ficar claro, eu, como corretora imobiliária, eu não faço esse trabalho de gestão de propriedades, que é a property management aqui, seja para alocação de casa de férias ou até para alocação anual, né? A gestão desse inquilino que está morando na casa. O que eu faço mesmo é uma assistência para o proprietário do imóvel que está no outro país, precisa de uma ajuda, uma comunicação, uma dúvida com o banco, uma dúvida com alguma coisa que às vezes fica aquela necessidade. E como property management, isso facilita bastante. Mas tem investidores que não têm as casas com property management. E mesmo que tenha, às vezes a dúvida não fica sanada 100%. Então, é um profissional que você pode contar até mesmo para te indicar para property management que é ideal e adequado para o seu tipo de imóvel. A gente tem os imóveis de casas de férias de 15 dormitórios e os imóveis de casas de férias de 3 dormitórios. A property management pode não ser a mesma, aquela que trabalha mais perto do seu imóvel, aquela que fica dentro do seu condomínio, enfim. Tem uma série de vantagens e desvantagens que a gente vai desenrolar aí na busca do seu imóvel, mas só para você entender. Eu não sou property management, nem posso fazer esse tipo de serviço, mas eu dou toda a assistência necessária. Gente, eu adoro as explicações, tá? Perfeito, todo mundo entendeu. Agora vamos só traduzir. Property management. Administradora de bens. E tem gente que fala, porque vocês estão aí, vocês misturam as coisas e começam de repente a falar inglês. Não é de repente não, gente. A Roberta tá aqui há quantos anos? Nossa, são anos, hein? São 12 anos. 12 anos? Nós vamos fazer 15 anos agora na Sexta-feira Santa. 15 anos caindo de paraquedas aqui. 15 anos convivendo com pessoas que falam inglês todos os dias e com os nossos filhos, que são brasileiros. Eu tenho uma filha que é americana, mas que, embora a gente fale em português dentro de casa, eles começam a falar um português meio macarrônico e, de repente, está todo mundo falando inglês, aí a gente puxa para o português de novo. É normal. Eu acho que o funcionamento do nosso cérebro é muito louco nessa hora, porque ele vai e volta e puxa e vem, sem contar que a gente também fala muito espanhol aqui nessa terra. Né? É verdade. Então, quando a gente fala termos... Ainda mais termos próprios do mercado imobiliário, né? Em inglês, a gente não fala de propósito. A gente está querendo explicar, mas é bom lembrar. Property Management, administradora de bens, que resolve o problema né, dos compradores aqui. Exato. Mas sempre tem uma coisa ou outra que está fora do escopo deles, alguma coisa com o banco, com isso, com aquilo. A Roberta tem uma equipe que ajuda nesse sentido. Falando de equipe de corretora, eu lembrei aqui. Ano passado, eu fiz uma série de podcasts com algumas colegas suas, inclusive, e eu mencionei a estatística de 2024, que era 47% ou 49%, não me lembro bem, dos corretores em 2024, no país inteiro, não só na Flórida, tinham vendido apenas um imóvel ou nenhum, 47% em 2024. Agora saiu a estatística de 2025, que foi um pouquinho mais de 70% de corretores de imóveis no país inteiro não venderam nenhum imóvel. Então, assim, nós trabalhamos com corretores e com compradores que vêm direto a nós, e aí a gente até indica corretores, mas basicamente os corretores é que vêm para nós e trazem os clientes. Justo. E nós vemos corretores que vendem todos os meses. Nós vemos corretores vendendo todos os meses. Vemos corretores que vendem um mês sim, um mês não. Não cabe a nós fazermos a estatística dos nossos corretores, mas a gente vê corretores sendo bem-sucedidos na profissão. E quando você me fala aqui que você tem uma equipe, eu associei com esses 70 e poucos por cento que não venderam nada. E eu vejo o seguinte, existem poucos bons corretores. E quando eu falo bons, é no sentido de pessoas que se aplicam mesmo na profissão e não têm a profissão como um segundo trabalho. Eu sei que às vezes é necessário ter dessa forma para fazer a transição. Mas eu quero animar você que está com a sua licença a se dedicar realmente, profissionalmente a essa profissão, que é muito lucrativa, que é muito maravilhosa, de ajudar pessoas a construírem seus futuros aqui. Eu vejo a Rô, a gente conversou outro dia, você veio aqui, né? Me contou que montou uma equipe. São quantas pessoas com você? Nossa, hoje são 3, assim, internas, né, no time, assim, onde eu tenho contato sempre, diário, de atendimento ao cliente, pós-venda, mas tem a equipe de marketing, que são mais 4. Então, aí, um total de 6 pessoas. Será, gente, que isso explica porque é que por 4 anos consecutivos ela vem sendo premiada por vender tão bem? Isso é muito legal, ver o corretor se profissionalizando cada vez mais e entendendo que você é a sua empresa, certo? É verdade, eu empresa, exatamente, cara. E claro que nós somos seres humanos e essa profissão é uma profissão autônoma, né? A gente faz por nós mesmos, não tem ninguém que tá lá falando, um chefe falando, e aí, você vendeu quanto? Bateu a meta? Não bateu a meta? Não, é você com você mesmo. Mas isso é fantástico também, né? Se a gente consegue ver com os bons olhos
do perfil da pessoa que quer ter a tranquilidade, a autonomia e de ir atrás do seu próprio, isso é muito bom. Eu sempre costumo dizer que o nosso maior adversário está dentro da gente. Somos nós mesmos, não é? Então, se você mesma coloca para você esse crescimento e você vai atrás, não tem ninguém que vai te brecar. Não. E também não vale a pena você olhar para o crescimento do outro. Justo. Porque o do outro não vai influenciar no tempo. Aliás, pode até influenciar se te motivar, se te incentivar, mas a corrida é individual, né? É como uma maratona, não tem como. Exatamente, cara. Que legal, fico muito, muito feliz de ver você com filhos pequenos, prosperando de verdade. E quando eu falo com filhos pequenos, não é que isso seja ruim, mas a gente sabe do desafio de criar filhos ainda nessa idade, né, pequenininhos, crescendo, precisando da mãe e também investindo no lado profissional. Com certeza. E essa profissão, para mim, bateu muito bem. A gente consegue até levar as crianças para ver as casas junto com a gente. Final de semana a gente precisa visitar um imóvel porque tem um investidor interessado. Vamos todo mundo. 8h30 da manhã, 9 horas, coloca todo mundo no carro, já tomamos café da manhã, a gente vai todo mundo junto, as crianças correndo dentro da casa, eu lá filmando de um lado, enquanto eles correm do outro, a gente muda e filma. E assim, é uma diversão e eles entendem o valor da profissão mesmo, de você se dedicar. E o mais interessante é que eu tenho, dos meus 3, 2 gostam muito do que eu faço e uma já disse que é certeza que vai ser corretora. A tua menina? Ah, que legal. Eles se espelham muito na gente, né? Não tem verdade. jeito, eles vão fazer o que a gente faz. Né? Isso aí. Não sempre o que a gente fala. Não mas sempre o que a gente fala. Exatamente. Rô, pra fechar esse vídeo, conta pra gente. Se você estivesse começando hoje, se fosse comprar o seu primeiro imóvel aqui na Flórida, aonde você compraria? Eu, hoje, iria para a região de Mineola ou para a região de Clermont com locação anual para investimento, né? Para que o imóvel, o valor do aluguel ajude a pagar as contas do imóvel, do financiamento, por exemplo, se eu resolver financiar, e que ele vai ter uma valorização aumentada nos próximos anos. Então, eu estou pensando mais na valorização. Enquanto a gente vê o lucro mensal, né, o cash flow positivo no mês a mês, vamos supor que você tenha um positivo de 200, 300, 400 dólares por mês, é isso, mais a sua valorização de média 6% ao ano. Você pode somar e você já vai ver que você vai ter um patrimônio tirando o equity da valorização. Então, eu vejo que esse é um excelente produto para o momento, Clermont e Mineola. Legal. Vamos reforçar aqui. Valor médio das casas em Mineola. Hoje, 550 mil dólares, uma boa casa solta com quintal. Tá, quantos quartos? 4 dormitórios, 2 andares, suíte embaixo ou em cima, tanto faz, tem várias opções. E opção para investimento para alugar rápido a partir de 420 mil. Certo. Vamos lembrar, se você está no Brasil e pretende comprar uma casa de investimento, contrato anual, que é o padrão, eu sei que no Brasil acho que são 36 meses, mas aqui são 12, o valor da entrada, se você for financiar, é de pelo menos 25%, dependendo do tipo de financiamento. Então, só para ter em mente, 25% o valor da entrada e mais ou menos, vamos dizer, 5% de custos na hora da escrituração, certo? Certo, perfeito. E aqui a Rô deu um exemplo de casa solta. Casa solta, ela quer dizer o quê? Uma casa que não é geminada. É uma casa que está com todos os lados livres, solta. Tá? Casa geminada, como é que chama, Rô? As townhouses. Townhouse ou townhome. E a casa solta, single family home. Né? Exatamente. O dicionário do mercado imobiliário. Exato. E ainda tem a bungalow, que é uma single family, uma casa solta, só que ela tem a garagem nos fundos. E então é um outro modelo de single family. Ainda dentro disso, vale colocar que as casas, as townhouses, que é parede com parede, tem vários modelos. Tem hoje um modelo que é o modelo duplex, onde você, ao invés de ter várias casas coladinhas, tipo 6, são só 2. Então, você tem o benefício de ser uma townhouse, né? Porque é um preço um pouco menor, por ter parede com parede. Mas você tem toda a luminosidade de uma casa solta. Toda a lateral dela tem bastante janela. E tem um condomínio Intergarden, hoje, com casas fenomenais. Sério? A partir de 400 mil dólares. Na verdade, 389. Mas 389 assim, em um Intergarden? Em um Intergarden. Quantos quartos? São 2 dormitórios, mais escritório. E ela é uma duplex com quintal nos fundos enorme. Dá pra fazer uma piscina. Sério? 389 é um Intergarden com Em um escolas Intergarden. A. Não conta o nome. Se Não você vou quiser saber, a Rô vai deixar agora
o contato dela, o Instagram Oh my dela, deixa os seus contatos e quem quiser saber, manda uma mensagem para ela que ela vai Pronto, responder. fechou. Qual é o seu Instagram, Rô? O meu Instagram é roberta.corretoraorlando, YouTube é a mesma coisa, e meu e-mail, devo falar ou não? Pode falar. r.melo@selectarealty.com. Selecta Realty é da imobiliária onde eu trabalho. Sim, muito bom. A gente vai pedir para o editor colocar aqui na bottom. tela Tá. para as pessoas e na descrição do vídeo também ficam os contatos da Roberta. Vocês podem entrar em contato com ela e tirar as dúvidas. Inclusive, quem está no Brasil, é muito comum corretor aqui fazer tour virtual, né? É muito comum, já vendi muita casa 100% à distância. É. 100%. Sim, não é nada raro. Então, fica aí, ficam essas informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente para o que está fazendo para gravar com pessoas que vêm até aqui com maior amor e carinho para dar informações para vocês. Se você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, você nos ajuda a estarmos mais motivadas, né, a fazer exato. isso mais vezes, tá bom, gente? Muito obrigada, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.